Glória a Deus. Amém, queridos? Bom dia, graça e paz. Que alegria tê-los aqui nesta manhã no templo, reunidos. De verdade é uma grande alegria. Podem vos assentar, vocês que estão aqui. Estou grato a Deus por vê-los, revê-los nesta manhã. Glória a Deus. Cada família, você que está em casa também, se expondo através das redes sociais, para nós é um motivo de muita gratidão a Deus estarmos aqui mais uma vez nesta manhã, reunidos e podermos participarmos deste momento tão especial como nós estamos tendo na presença do Senhor, onde nós reconhecemos a grandeza, a soberania de Deus, de uma forma única, de uma forma poderosa, de uma forma verdadeira. E nós estamos vindo de uma semana muito poderosa, uma semana especial, onde nós estivemos conectados, aqueles que puderam também estar conectados através das redes sociais, na convenção G12, Frutificai, desde terça-feira à noite, quarta, o dia todo, quinta, o dia todo, sexta, o dia todo, manhã, tarde, noite, e ontem até às 16 horas, foram dias que marcaram muito a minha vida. Embora eu não estive, nós não estivemos em Bogotá este ano, como já é, vamos dizer, de praxe, nós fazermos esse esforço todo ano de janeiro, irmos a Bogotá receber. Este ano Deus nos deu o privilégio de Bogotá vir até nós, através das redes sociais. E para mim, queridos, cada convenção tem uma marca, ela deixa uma marca. Embora o tema foi Frutificai, para mim ficou uma marca nesta convenção, uma frase que eu pude assim tomar a convenção e resumi-la em voltando ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Eu fui muito ministrado com isso, de vivermos as primeiras obras, de viver o primeiro amor, um evangelho, um cristianismo muito simples. E aqueles que estiveram conectados, com certeza foram tremendamente ministrados e abençoados nesses dias. Hoje, a primeira canção que nós iniciamos, aliás, a primeira frase que nós iniciamos foi: levanta um aleluia na presença do inimigo. Na semana passada, nós estivemos aqui compartilhando com a igreja um tema onde nós falamos sobre vencendo os inimigos ocultos. Onde nós estivemos compartilhando que há inimigos que não podemos ver com os nossos olhos físicos. No entanto, são esses os inimigos mais terríveis, mais poderosos, que estão sempre prontos para nos atacar. Nós falamos sobre 3 inimigos. O primeiro inimigo oculto que nós estivemos compartilhando, inclusive, se você não conseguiu se expor, você pode, através deste canal que você está assistindo, ou os irmãos que estão aqui, voltar lá ou ir ao canal e se expor à ministração, onde estou falando sobre vencendo os inimigos ocultos. O primeiro inimigo oculto é a amargura, Mara, onde o povo de Israel, ele teve que enfrentar esse inimigo, um inimigo muito poderoso chamado amargura. E devido à pandemia, queridos, devido a tantas coisas, Mara tem visitado muitas casas, tem visitado muitas famílias, muitos lares, e nós vimos que Mara significa amargura, e essa amargura tem destruído muita gente mesmo.
No entanto, nós não podemos nos esquecer que existe uma fortaleza a nosso favor. Nós estivemos compartilhando sobre isso. A fortaleza da palavra. Temos a fortaleza do nosso relacionamento com o Espírito Santo. E também um relacionamento nosso com os nossos próprios irmãos, que nos ajuda muito, que nos fortalece a cada dia. O segundo inimigo que nós estivemos compartilhando é o inimigo da murmuração. Nós vimos que no texto que nós estudamos na semana passada, que se encontra lá em Êxodo capítulo 17, versículo 1 ao 3, que a murmuração, ela se converteu num inimigo letal para o povo de Israel, e infelizmente por causa da murmuração do povo, até mesmo o seu líder Moisés foi afetado por causa da murmuração. E também compartilhamos que embora esses dois inimigos, tanto a amargura quanto a murmuração, sejam inimigos muito poderosos, nós vimos também lá no livro de Êxodo capítulo 17, do versículo 11 até o 16, que há um terceiro inimigo ainda muito mais letal, muito mais terrível do que esses dois anteriores, e esse inimigo se chama Amaleque, que é um espírito de desânimo, um espírito que tem visitado muitos pastores, muitos líderes, muitos irmãos, muitos discípulos, muitas famílias, e tem feito com que essas vidas sejam ofuscadas, ou até mesmo muitos têm saído do seu propósito. O inimigo chamado desânimo tem tirado as pessoas do propósito. E falando sobre esses três inimigos ocultos, na semana passada nós também compartilhamos sobre o que fazer, ou o que temos que fazer para que esses inimigos não toquem as nossas vidas, para que esses inimigos não nos firam, para que esse inimigo não atinja as nossas vidas. Estivemos compartilhando, por exemplo, para que o inimigo de Amaleque, ou esse espírito de desânimo, ele não toque a minha vida, não toque a sua vida, não toque a nossa vida, nós precisamos manter a guarda da oração, a guarda da intercessão. Não podemos baixar a guarda da oração em tempo nenhum. E eu sei, queridos, que talvez isso não sei como cai no espírito daqueles que estão me ouvindo nesta manhã, mas a minha oração é que quando nós ouvimos coisas parecidas com esta, não baixar a guarda da oração, isso seja tão forte dentro de nós e nos leve a uma consciência tão poderosa, e se nós baixamos, a gente imediatamente volte ao lugar da oração. Nós vimos que Moisés, quando ele levantava os braços, o espírito de Amaleque, ele não prevalecia. Porém, quando Moisés se cansava e baixava os seus braços, Amaleque prevalecia. Ou seja, enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, orando, buscando a presença do Senhor, Amaleque não tinha forças, não tinha resistência, o inimigo era vencido. Mas quando ele baixava a guarda da oração, da intercessão pelo povo que estava lá em guerra, que era Josué liderando o exército, nós vemos que Amaleque, ele prevalecia. E para terminarmos, na semana passada nós vimos que esse espírito de desânimo, queridos, quando nós permitimos que ele entre em nossos corações, ele vem para nos tirar de um propósito muito maior do que o que nós mesmos às vezes achamos que Deus tem para nós. Ele faz com que você se esqueça daquilo que Deus já fez em sua vida. Se o espírito de desânimo entrar, ele faz com que você não perceba, com que você se esqueça do seu chamado. Ele faz com que você jogue a toalha, ele faz com que você desista dos teus sonhos, ele faz com que você se sinta culpado
e muito mais do que isso, ele faz com que você se sinta uma pessoa incompetente, ou seja, sem competência para realizar o propósito que Deus tem. Este espírito, queridos, ele faz com que você se rebele contra o próprio Deus, contra o Senhor. E aí ele traz confusão, ele traz depressão, ele traz inveja, ele traz angústia, ele traz desesperança, ele leva as pessoas a perderem as suas visões, os seus sonhos. Ele faz com que você fique sem saber o que fazer, para onde ir. E nós concluímos dizendo que nós não deveríamos permitir nunca que esse espírito de Mara, essa amargura, tome conta do nosso coração. Concluímos dizendo que a murmuração não faça parte da nossa vida, nunca, e nem que ela nos afete, como Moisés foi afetado. E que Amaleque, esse espírito de desânimo, nunca tire eu e você, nós, do propósito de Deus. Até porque, queridos, nós não devemos nos esquecer que nós fomos chamados para sermos reis e sacerdotes. Nós fomos chamados para governar, para frutificar, para multiplicar. Ok, pastor, eu recebi a mensagem da semana passada, fui ministrado, eu entendi que eu não devo permitir que esses inimigos ocultos entrem em minha vida. E aí, e no meu caso, pastor, que eu já permiti, e no meu caso que eu já deixei com que este inimigo entrasse na minha vida, e no meu caso que eu já permiti que acontecesse isso, o que eu devo fazer agora? Como eu devo lidar com essa situação? Nesta manhã, queridos, é sobre isso que eu quero falar. Agora nós precisamos arrancá-lo de lá. Diga isso: eu preciso arrancar o desânimo do meu coração. Por isso, nesta manhã, gostaria de compartilhar com vocês um tema: como vencer o desânimo. Como vencer o desânimo? É bem verdade que cada um de nós que enfrentamos ou temos enfrentado circunstâncias que tentam nos desencorajar todos os dias, diariamente, sim ou não? Todos nós temos enfrentado estas circunstâncias. Por exemplo, lutas no trabalho. Quem aqui passa lutas no trabalho? Por exemplo, problemas financeiros. Quem tem problemas financeiros? Enfermidades, problemas de saúde, problemas nos relacionamentos entre esposo e esposa, problemas com os filhos, problemas familiares. E tudo isso, queridos, nos leva a desanimar e querer jogar a toalha, desistir dos sonhos, desistir do propósito. Os cristãos não são super-homens, nós sabemos disso. Infelizmente, muitas pessoas pensam que são. Nós cristãos não somos super-homens. Pessoas sem problemas, como muitos acham. Não. Nós estamos sujeitos sim às mesmas dificuldades que todo mundo, que todos os outros estão. E em nome de um evangelho, ou da defesa de um evangelho, muitas vezes nós acabamos vendendo uma imagem felizes, tipo Colgate, sabe? Acabamos vendendo uma imagem felizes, como aquele sorriso da Colgate, que não condiz com a realidade das nossas vidas e muito menos com a natureza do Evangelho de Cristo Jesus. Vendemos uma imagem que não somos, que está tudo bem, que somos 100% bem. Há muitas pessoas, queridos,
tenho visto que sofrem por causa desse estoicismo estranho à Bíblia. E quando eu falo de estoicismo, eu estou me referindo a uma doutrina cujos princípios às vezes eles são caracterizados pela ética ou até mesmo pela tranquilidade imperturbável, ou seja, que um crente ele não pode ser em nenhum momento perturbado por uma situação difícil. E esse estoicismo estranho à palavra, contrário à palavra, muitas pessoas têm vivido isso, uma resignação, ou seja, uma submissão ao destino, diante, queridos, de alguma situação trágica, ou até mesmo à frente de um grande sofrimento, onde as pessoas acham que só porque é cristão não vão passar por isso, não vão sofrer, não vão ter esses tipos de dificuldade, comportamentos de quem não se abala. Isso é estoicismo, comportamento que não se abala diante de sofrimento, diante de tristezas, diante de adversidades. Isso não é verdade. Paulo mesmo, o apóstolo Paulo, ao longo das suas cartas, ele fala naturalmente dos seus sofrimentos. Jesus, ele não escondeu a angústia ante a sua eminente morte, ou seja, antes de morrer, nós vimos a agonia do nosso próprio Senhor Jesus no jardim de Getsêmani. E assim como Paulo, que eu citei ainda há pouco, Timóteo, que era o seu discípulo, ele também, segundo a palavra, ele enfrentou muitas dificuldades, muitas provações, perseguições, fortes oposições. E antes de morrer, o apóstolo Paulo, que tinha um cuidado com todos os seus discípulos, ele tinha um cuidado assim muito seguro de discipular cada um dos seus discípulos. Antes de morrer, ele sabia que ele tinha que cuidar do espírito do seu amigo, do seu querido amigo chamado Timóteo. A Bíblia diz que o apóstolo chamava de colaborador, de discípulo, tanto que ele escreveu-lhe uma carta de amor a esse amado discípulo, o qual ele expressou vários conselhos. E nesta manhã, queridos, eu quero trazer um dos conselhos que Paulo expressou a Timóteo, no intuito de entendermos que é muito fácil nós vencermos o desânimo. Nós precisamos vencer esse espírito de Amaleque, que tem invadido os corações, que tem arrebatado os corações de uma vida de alegria para uma vida de tristeza, de desânimo, de angústia. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Talvez você vai estar com uma versão diferente da minha, porém, nesta manhã eu quero saltar aqui aos nossos olhos, ou pelo menos aos nossos ouvidos, algumas versões deste texto, em uma forma, uma expressão de um conselho, onde Paulo, sabendo das dificuldades que o seu discípulo Timóteo estava enfrentando, ele diz o seguinte: gostaria que você que está em casa, você que está aqui no templo, embora até então nós fizemos uma pequena introdução, compartilhando um pouco, para que houvesse uma conexão com aquilo que o Espírito quer ministrar nesta manhã, eu quero lhe pedir algo. Fique atento à palavra, ouça a palavra, ouça o que o Espírito Santo quer lhe falar nesta manhã, ouça o que o Espírito Santo quer ministrar à sua vida nesta manhã, para que você saia desse espírito de desânimo. Diz o texto, 2 Timóteo 1,6: por este motivo, estou lendo na Almeida Revista Corrigida, por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti,
pela imposição das minhas mãos. Por este motivo, te lembro que despertes o dom. Quando nós lemos esse texto, queridos, você vai perceber nesta versão que diz que te lembro, né? Ou melhor, te lembro que despertes. Você percebe que ele está se referindo diretamente ao seu discípulo, e este te é você. Quero lembrar você, que você deve despertar esse dom. Eu quero lembrar você, que é você quem tem que despertar isso em você. E quando diz que você desperte o dom que há em ti, no grego, quer dizer que você acenda, diga acenda, com fogo, o dom que há em ti. Este desperte em grego significa chama, acende a chama do fogo que há em você. A palavra original usada aqui, queridos, ela denota o acendimento do fogo. Como por foles, lembrei aqui, sabe o que é foles? Quem sabe o que é foles? Aquele negócio em que eles ficam abanando, soprando assim para acender o fogo. Ainda no nosso caso a gente vai abanando, né? Foles é um instrumento que produz uma corrente de ar para soprar. A ideia, queridos, aqui é que Timóteo usasse todos os meios adequados para manter a chama acesa. Manter acesa a chama do que, pastor? Do evangelho puro na alma dele. Manter o coração dele quente e brilhante. Um coração sempre fervoroso. E mais, queridos, particularmente, quando nós vemos Paulo falando isso a Timóteo, ele estava se referindo ao zelo que Timóteo deveria ter na grande causa pelo qual ele havia sido separado. Era o dom que havia nele, o dom que Deus havia entregue a ele, em outras palavras, o seu chamado. Segundo a Bíblia, especificamente o dom que havia em sua vida. Então nós vemos aqui, queridos, que quando nós lemos desperta o dom, que você desperte o dom que há em você, Paulo estava dizendo que Timóteo, ele deveria usar todos os recursos possíveis para manter esta chama acesa no seu coração, a chama do evangelho, a chama de tudo aquilo que queimava dentro dele, desde a sua infância, desde a sua mamãe, desde a sua avó, aonde ele cresceu com uma mãe cristã, com uma avó cristã, mas particularmente Paulo estava dizendo assim, que ele deveria manter aceso o dom, o chamado que havia dentro dele. E queridos, por mais ricos e poderosos que sejam os dons de Deus, os dons que Deus nos concedeu ou te concedeu, eles não crescem por vontade própria. Os dons não se manifestam ou crescem nas nossas vidas por vontade própria, eles precisam ser cultivados por nossos próprios cuidados pessoais. Por que nós falamos isso? Porque ele está dizendo que, Paulo estava dizendo que ele deveria despertar o dom que ele havia recebido. Se Paulo estava dizendo que havia de despertar o dom, é porque Paulo estava entendendo que esse dom na vida de Timóteo estava afundando. Este dom estava se perdendo. Por quê? Porque Timóteo talvez não estava cultivando este dom que deveria ser cultivado por ele. Era Timóteo que tinha a responsabilidade
Por mais poderoso que sejam os dons, queridos, nas nossas vidas, eles devem ser cultivados por nós, cuidados por nós. O verbo aqui empregado, quando diz despertar, este verbo significa reavivar. Desperte, que desperte o dom. Desperte é o verbo reavives. Verbo reavivar significa manter a chama do fogo incandescente. Paulo estava dizendo: Rita, mantenha o fogo incandescente dentro de você. É por esse motivo, queridos, que nós encontramos em algumas outras versões da Bíblia essa palavra reavives. Talvez você que está com uma versão aí, você já deve ter percebido isso. Por exemplo, a versão Almeida Revista e Atualizada, ela diz assim: por esta razão, pois, te admoesto, que reavives. Se você está com essa versão, você está vendo isso. Que reavives o dom que há em ti, pela minha ou pela imposição das minhas mãos. Despertar vem do verbo reavivar. E aqui, nesta versão, está dizendo: eu te admoesto, ou seja, é uma responsabilidade sua. Estou admoestando você, que você reavives o dom que há em você, que há dentro de ti. Existe uma outra versão, a nova Almeida Atualizada, diz assim: por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Na NVT, Nova Versão Transformadora, diz assim: por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom de Deus que Deus deu quando eu impus as minhas mãos sobre você. E ainda mais uma versão, a Nova Versão Internacional, a NVI, diz assim, queridos, olha só: por esta razão, eu torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama. Diga: mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Ou seja, para despertar o seu dom e eliminar esse espírito de desânimo, Paulo, ele precisava reacender o fogo que estava apagando. Diga isso assim dentro do seu coração agora: para eu reacender este fogo que está apagando dentro de mim, eu preciso, vai dizendo aí, reacender este fogo que está apagando. Queridos, Deus nesta manhã está nos chamando a um momento de nós reacendermos este fogo que tem se apagado no nosso coração, que tem se apagado nas nossas vidas, a alegria que tem sido roubada, a motivação que tem sido roubada, a fé que tem sido roubada, e por alguma razão, eu não sei por qual, Timóteo, ele estava se esquecendo que o Espírito Santo habitava nele, como diz o versículo 14. No versículo 14 deste texto, por alguma razão, você vai vendo aí que Timóteo estava se esquecendo de que o poder de Deus, a essência de Deus, ele ser rei e sacerdote, estava ficando ou caindo no esquecimento. Por algum motivo, Timóteo estava se esquecendo que ele recebera um dom de Deus. Por algum motivo, queridos, simbolicamente, transmitido pela imposição de mãos do apóstolo Paulo, Timóteo estava esquecendo de que ele havia sido ungido, consagrado, separado para exercer o ministério, para exercer a obra de Deus. E o que estava acontecendo aqui, queridos, com Timóteo, é a mesma coisa que acontece conosco. É a mesma coisa que acontece conosco. Da mesma forma como muitas vezes nós nos esquecemos da alegria da nossa salvação.
Naquele dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus, eu me lembro como se fosse hoje, num domingo pela manhã como este. E o tempo vai passando, queridos, e muitas vezes o inimigo do desânimo, Amaleque, ele vem fazendo com que a gente se esqueça da alegria da nossa salvação. Ou até mesmo ele faz com que você se esqueça da felicidade do dia em que você foi batizado. 26 de novembro de 1989, eu estava descendo as águas do batismo num lugar, numa lagoa. Tinha 4 pessoas sendo batizadas, eu e mais 3 naquele dia. Várias pessoas presentes. Nós éramos no ministério, e o ministério ele fazia assim, havia um batismo nacional. E o batismo nacional seria, eu acredito que no próximo, acho que era a primeira semana, ou tinha acontecido uma semana antes, e algumas pessoas não tinham, não era isso não, era um batismo nacional mesmo, que acontecia no final de todo o ano. E naquele dia nós fomos batizados, eu fui batizado. Que coisa! Quando eu saí das águas, uau! Eu me lembro como se fosse hoje. Parece que eu tinha criado asas para voar. Asas para voar. Lembranças como essas, queridos, prazerosas, ora através de muitas lágrimas, ora através de risos, que o inimigo do desânimo vai apagando, e às vezes faz com que elas completamente sejam apagadas da nossa memória, por causa do espírito de Amaleque, Lander, que vai tirando nossa alegria, que vai tirando a nossa alegria. Nós não sabemos porque isso aconteceu com Timóteo. Lendo e estudando um pouco sobre isso, eu tenho algumas suposições, são minhas suposições. A Bíblia não fala nada sobre isso, mas as minhas suposições é que talvez ele estava desse jeito, perdendo a alegria, perdendo o dom, a chama que estava dentro dele, que ele tinha recebido, ele estava se perdendo, talvez porque a sua saúde era uma saúde frágil, e ele tenha se enfraquecido de uma forma global, o corpo dele tenha ficado debilitado, talvez de tanto lutar contra aquelas dores no estômago, como a Bíblia diz, que ele tinha dores fortes no seu estômago, e aí ele tivesse cansado de viver com aquilo, suposições minhas. Talvez nos momentos, queridos, de crise, de dificuldade, ele tenha buscado a Deus, orado a Deus, para que Deus viesse ao seu socorro, e pusesse fim àquela aflição, àquela dor que ele estava sentindo, e de repente Deus não respondeu às suas orações, como ele achava que deveria responder, como ele queria. Então talvez Timóteo estivesse desanimado, ou quem sabe, decepcionado com a situação, ou por que não dizer, minha suposição, até com Deus, decepcionado até com Deus. E aí nós vemos então, que o apóstolo Paulo precisa chegar ao seu discípulo, pouco antes dele morrer, e dizer assim: Timóteo, desperta, reavives, faz com que a chama do fogo volte a queimar dentro de você, não deixe esse dom morrer dentro de você, não deixe esse dom se apagar. Paulo aqui, queridos, deu-lhe uma pérola de sabedoria, a qual vale para todos nós ainda hoje. Ele recomenda que Timóteo abanasse o fogo do presente de Deus que ele havia recebido. Abana o fogo. E essa, queridos, é uma mensagem, uma recomendação que o próprio Deus hoje faz a mim e a você. O que significa isso, pastor? Como eu devo abanar o fogo? Deixe-me
ilustrar isso com um exemplo. Em uma certa ocasião, eu estava com os meus familiares e nós estávamos preparando um churrasco. Quem aqui gosta de churrasco? Opa, tem várias pessoas que gostam de churrasco. Não, né? Tem uns ali que eu aceito o convite. E aí, nós começamos o churrasco. No entanto, o carvão que nós colocamos na churrasqueira era pouco, não era muito carvão. Diante da quantidade de carne que nós íamos assar, sabe aquele erro de quem não sabia fazer churrasco, de principiante? Mais ou menos isso. E aí o fogo então ele começou a apagar. Consequência? Tivemos que sair rapidamente, pegar um carro, ir ao primeiro supermercado que a gente pudesse encontrar, pegar o carvão, colocar o carvão e alguns pegavam ali, nós pegamos na época que tinham um pedaço de papelão e demorava e a carne estava esfriando, e a gente já foi, pegou um ventilador e ligou o ventilador, pôs extensão e tal. Por que nós fizemos isso? Para que novamente aquele carvão pegasse fogo. Nós tivemos que alimentar o fogo que já estava aceso. O fogo já estava aceso, mas nós tivemos que colocar mais lenha, para que ele pudesse reacender, para que ele pudesse cumprir o propósito pelo qual ele estava aceso, que era assar a carne que nós tínhamos colocado naquela churrasqueira. Queridos, o mesmo acontece comigo e com você, com a nossa vida. Deus, ele já acendeu o fogo em você, Deus já acendeu o fogo em nós, amém? Você pode dizer amém? Ele já começou um trabalho em mim, um trabalho em você, e por mais desanimados que eu e você estejamos, você deve alimentar o fogo do presente de Deus na sua vida. É responsabilidade nossa isso, queridos. Isso não é responsabilidade de Deus, também não é responsabilidade do seu pastor, dos seus líderes, dos seus pais, do seu cônjuge. Não, é sua responsabilidade fazê-lo, é nossa responsabilidade, queridos, acender este fogo, despertar, reaviver este fogo que Deus já colocou dentro de nós. Eu estive esta semana orando às 5:30 da manhã, na terça-feira, com os irmãos, com a igreja, aqueles que recebem o link e querem participar conosco, todos vocês podem. E nós estivemos compartilhando sobre algumas coisas, como nós fazemos para reacender este fogo, como nós fazemos para colocar esse carvão ali. E para terminar essa ministração nesta manhã, queridos, eu quero fazer o uso de um outro exemplo, o qual eu gostaria que através desse exemplo, você pudesse sair daqui nesta manhã, abanando o fogo. Você pudesse sair daqui desta manhã abanando esse fogo que Deus já acendeu em você. E para isso, eu quero usar aí um conceito muito popular, que todos nós já conhecemos, chamado triângulo do fogo. Triângulo do fogo. Se você que está me ouvindo, vocês estão aqui no templo, se lembra daquela aula de química lá do ensino médio, você vai saber do que eu estou falando. Aquela uma que já faz... tem gente fazendo assim, né? Tem uns fazendo tipo décadas, né? Centena não. Quando você estava lá no ensino médio, provavelmente você aprendeu que para fazer fogo, ou para que houvesse fogo, deveria haver 3 elementos essenciais. Quais são eles? Quem se lembra? Vamos lá, aula de química agora, hein? Agora a aula de química. Qual era o primeiro? Oxigênio, combustível e calor. Combustível, muito fala comburentes, né? Combustível e calor.
Se esses 3 elementos naturais, queridos, não estiverem presentes juntos, no mesmo lugar, não haverá uma reação química e não haverá o que nós chamamos de fogo. Então, para que haja fogo, precisa haver esses 3 elementos. E do mesmo modo, queridos, existem 3 elementos espirituais que devem estar sempre presentes em nossas vidas para que o fogo permaneça aceso. E eu quero trazer esses 3 elementos. Nós oramos na terça-feira sobre isso. Por falar em oração, hoje de manhã eu pensei que nós íamos pegar fogo ali na cave. O negócio está crescendo. Não só de quantidade como de presença. Gente do céu, pensei que hoje nós íamos ser arrebatados ali, não é? Que momento, que tempo de oração hoje. Que consciência de arrependimento, de quebrantamento, de intercessão. Em outras palavras, queridos, nós devemos incorporar. Isso deve fazer parte da nossa vida, esses 3 elementos que eu vou deixar aqui nesta manhã, espirituais, são elementos que nós devemos incorporar nas nossas vidas. Elementos esses que farão com que você nunca mais fique desanimado debaixo desse espírito de Amaleque. Aqui está o segredo de nós vencermos um espírito de desânimo. Primeiro, da mesma forma como o primeiro elemento para manter o fogo aceso é o oxigênio, o primeiro elemento espiritual que nós devemos incorporar em nossas vidas para despertar, para reavivar, para abanar, para soprar e manter viva esta chama, queridos, do fogo de Deus que já está em você, é a fé. Diga fé. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não sei, queridos, se vocês já fizeram aquele experimento da vela. Quando você pega a vela assim em um frasco fechado. Alguém já fez? Você põe uma vela acesa assim dentro de um copo, e aí você tampa a vela, o copo, não a vela, o copo. Quem sabe dizer o que acontece com a vela? Ela se apaga. Por quê? Porque não existe oxigênio. Se você não fez, faça. Pega lá, põe uma vela dentro de um copo, uma coisa, acende, depois você vem e apaga, abafa aquilo ali. Ela vai apagar porque não tem oxigênio. Sem fé, é isso que acontece com o dom que Deus colocou em nós. O fogo se apaga, a chama começa a apagar. Quando o oxigênio acaba, a vela apaga. Quando a fé, queridos, ela não é alimentada nas nossas vidas, o fogo apaga. Ou seja, do mesmo modo, quando a fé se extingue ou vai embora das nossas vidas, o fogo espiritual em nós se apaga. É por isso que muitos estão hoje apáticos, apagados, porque a fé já não está sendo mais alimentada. Ou seja, quando nós paramos de crer, quando nós paramos de acreditar em Deus e em suas promessas, nós desanimamos. Quando nós paramos de crer naquilo que Deus nos falou, naquilo que Deus nos mostrou aqui na sua palavra, nas promessas que Ele tem para nós, no momento em que nós deixamos de acreditar nisso, o primeiro elemento para manter esta chama acesa é apagada, a fé. E aí desanimamos. Por isso que o espírito de Amaleque está invadindo e tomando conta de muitos corações. A fé é o oxigênio que a nossa alma precisa para continuar queimando. Vou repetir isso. A fé é o oxigênio que nossa alma precisa para continuar queimando. Continuar queimando. Paulo, ele escreveu uma carta aos irmãos de Coríntios para incentivar os seus corações no momento em que ele também percebe que eles estavam vivendo um momento de muita angústia. E embora ele pessoalmente tivesse todos os motivos, irmãos, para desanimar, desistir, ele compartilhou uma verdade muito poderosa, muito encorajadora, que serve para nós ainda hoje. Se você ler a vida de apóstolo Paulo, gente, sofreu naufrágio, picado de cobra, fome,
nudez, apanhou, foi preso, chicoteado, espancado. Meu Deus. Lá em Romanos diz que ele declarou que nem a fome, nem a nudez, nem peste, nem as coisas por vir, nem as passadas, nada poderá me separar do amor de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Em Deus somos mais que vencedores, ele diz nesse texto, Romanos 8, 36, acho 35, 6 e 7. 35, 36 e 37 ali. Mas aqui nesse contexto, queridos, que eu estou falando, Paulo escrevendo aos irmãos de Coríntios, está isso no versículo, deixa eu ler aqui com vocês, deixa eu buscar aqui, só um momentinho, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, olha o que Paulo estava falando, incentivando os irmãos, os corações daqueles irmãos de Corinto. 2 Coríntios 4, 16, 18 diz assim: por isso não desanimamos. Olha como ele começa falando aqui. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Por isso os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma gloriosa e eterna e que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olha isso. Por isso não desanimamos. Gente, o que Paulo está dizendo aqui é transformador. É incrível. Ele está dizendo que não importa o quanto sofremos, não importa quanto você sofra, ou quanto você esteja desgastado pelo lado de fora, você pode crescer por dentro e expressar a glória, o poder, as bênçãos de Deus. Paulo estava alimentando a fé daqueles irmãos. Não importa o que vocês estão vivendo ou passando, se vocês estiverem fé em Deus, vocês vão suportar tudo isso. Se você ler isso, nós vemos no versículo 16, no versículo 17, ele diz que o sofrimento era momentâneo, era leve, comparado àquilo que estava por vir, comparado a tudo aquilo que eles haviam de receber. Nós percebemos nesta passagem, queridos, que Paulo fala de sofrimentos visíveis, que agora eles estavam experimentando, mas era temporário, ia passar. Eram transitórios, ia passar. Os problemas financeiros passam. As feridas que os outros nos causam também passam, elas são temporárias. Quando nós pedimos perdão, quando nós nos arrependemos, quando nós liberamos. Mas Deus quer que você se concentre no quê? Na glória eterna que está por vir, que vale muito mais do que todo esse sofrimento. Ou seja, queridos, agora, na prática, como você faz isso? Como alimentar essa fé, pastor? Como trazer essa fé, queridos? É uma batalha de fé. Não é fácil, eu sei disso. Deus quer que você preste atenção ao visível, ou seja, Ele não vai tirar as dificuldades diante dos seus olhos, Ele não vai tirar você desse mundo e colocar em um outro paralelo. Ele quer que você veja as deficiências, a economia estagnada, tudo o que está acontecendo no plano econômico, as doenças, o Covid. Deus quer que você olhe para isso, no entanto, não dê atenção a isso. Não dê atenção a isso. Ele não quer que você fique preso a essas coisas visíveis. É isso que Deus, é dessa forma a prática que nós aumentamos a fé. É desta forma a prática que nós sopramos o dom que há em nós. Como, pastor? Dando atenção ao que é invisível,
dando atenção, queridos, à sua fé, ao seu caráter, ao seu relacionamento com Deus, à sua maturidade espiritual, maturidade emocional. Meu Deus do céu, quantos homens de 50, 60, 70 anos, mulheres que já estão, que ainda são bebês infantis, que não pode falar, não pode pensar, que já está dodói, cheio de mimimi. Jesus Cristo, nós precisamos que eles entenderem essa maturidade espiritual e emocional. Isso faz com que a nossa fé seja alimentada, o oxigênio e os dons seja despertado em nossas vidas. Ou seja, o valor dessas coisas supera sofrimentos temporários que talvez você e eu estejamos passando. Então, para experimentar esse fogo novamente e sair esse desânimo do seu coração, fortaleça a sua fé. Fortaleça a sua fé, conheça, memorize, aplique as promessas de Deus à sua vida, aumente a sua fé, absorvendo mais da verdade de Deus. A fé vem pelo e o ouvir aqui, queridos, nós alimentamos a fé. O dom, ele não se apaga de nós quando nós pegamos essa palavra e absorvemos ela, comemos ela, bebemos dela. É assim que nós fazemos com que o espírito de desânimo saia das nossas vidas. O segundo elemento para que haja fogo é o combustível. E esse combustível, queridos, é o seu relacionamento com Jesus Cristo. O segundo combustível espiritual é o seu relacionamento com Cristo. Sem isso, o fogo se apaga. Sem isso, Amaleque toma conta e nós entramos em desânimo. Para você superar esse espírito de desânimo que talvez já tomou conta do seu coração, você precisa reacender, despertar, reavivar, abanar novamente um relacionamento vibrante com Jesus. Ai, apaixonante. 27 anos de casado. Este ano eu completo 28. E os anos vão passando, e cada ano eu tenho vontade de casar de novo com ela. Já estamos nos preparando para os 30 anos, vamos fazer a nossa bodas de pérola. Vou casar outra vez. Como é gostoso, queridos, você manter esse relacionamento vibrante com o Senhor. De entrar na recâmara, entrar no teu quarto secreto, entrar num lugar onde você tem intimidade com Ele. Quando nós nos afastamos de Deus, desanimamos. Quando o seu relacionamento não está bem com Jesus, desanimamos, perdemos o entusiasmo, a alegria. Por falar em entusiasmo, eu estava falando isso na reunião de oração na terça-feira. Você sabe de onde vem essa palavra entusiasmo? Ela vem de duas raízes gregas, in, que significa em, mais theos, T-H-E-O-S, que significa Deus. In theos. Entusiasmo vem da palavra in theos no grego, que significa em Deus. Ou seja, entusiasmo, queridos, é você estar em Deus. Para que você viva entusiasmado, alegre, feliz e não deixe o desânimo tomar conta do seu coração, você precisa estar em Deus, ou seja, relacionamento íntimo com Jesus. Este é o segundo elemento para que você possa viver livre do desânimo. Entusiasmo literalmente é estar em Deus.
Uma pessoa entusiasmada, queridos, eu não sei, você sabe muito bem, uma pessoa entusiasmada, ela sempre está disposta a enfrentar as dificuldades, ela não vê momento difícil, ela sempre está disposta a enfrentar novos desafios, ela não se deixa, sabe, se abater. E além disso, é tão interessante que uma pessoa entusiasmada, ela além de não se abater, ela consegue transmitir confiança aos demais que estão ao seu redor, aqueles que estão à sua volta. O entusiasmado, ele pode, queridos, a gente percebe, eu diria, portanto, ser considerado como um estado de espírito otimista, um estado de espírito sempre vibrante. Estar entusiasmado é estar animado em Deus, isso é relacionamento com Ele. E olhando para a palavra de Deus, queridos, para mim, não há uma passagem mais clara nas Escrituras sobre a importância de permanecermos em Cristo do que o apóstolo João escreveu no capítulo 15 da sua carta. Lá, o próprio Senhor Jesus, ele faz uma analogia e nos compara os ramos a si mesmo e a si mesmo como a videira. E lá Jesus, pela lógica, nós entendemos na explicação dele que um galho separado da árvore vai acontecer o quê? Vai murchar e secar e morrer. O galho, ele separado da árvore, ele murcha, ele seca e ele morre. Por que o desânimo tem tomado conta do nosso coração? Porque o nosso relacionamento, porque a nossa permanência em Cristo está afetada. E você vê, queridos, que por alguma razão, não sei como, escute isso, nós acreditamos que nós podemos passar dias, semanas, ou até mesmo meses, sem procurar por Jesus. Não sei porquê, mas por alguma razão, às vezes nós achamos que nós podemos passar um segundo sem estar conectado com a videira. Eu não sei porquê, mas por alguma razão, nós passamos dias e semanas sem procurar Jesus em nossas vidas, achando que nós não vamos perder um coração entusiasmado. Não sei como nós podemos acreditar que eu passo um dia sem buscar a Deus e eu acho que eu vou manter a chama acesa. Jesus, ele foi muito claro, queridos, em João capítulo 15, ainda nesse texto, do versículo 5, ele dizendo lá, que nós não podemos fazer nada sem Ele. Sem mim nada podeis fazer. E se nós não podemos não fazer nada sem Ele, queridos, é por isso que nós nos desanimamos, porque muitas vezes nós não estamos conectados com Ele. Esse texto ele é muito lindo, eu vou até ler aqui com vocês. Eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim e não dá fruto, Ele corta, e todo o que dá fruto Ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Concluindo essa parte, queridos, esse segundo esse segundo elemento, um relacionamento íntimo com Jesus,
É o combustível que eu e você, combustível, relacionamento com Jesus, combustível, que eu e você precisamos para manter o fogo aceso. Assim como a lenha mantém o fogo aceso, o nosso relacionamento mantém o ânimo em nossos corações. E o desânimo vai embora, o desânimo desaparece. Me subiu aqui uma pergunta. Quando foi a última vez que você se afastou de tudo ao seu redor e se concentrou para buscar o Senhor? Quando foi a última vez que você fez isso? Parou tudo, disse: hoje eu vou buscar a Deus. Queridos, experiência própria. Quanto mais desanimados você se sente, mais precisa ficar perto de Deus. Mesmo que você não sinta vontade. O sentimento virá mais tarde. Sua missão e minha missão é permanecer nele. É tão interessante que, se você continuar lendo, lá no versículo 11 diz assim: e se você permanecer nele, a sua alegria será completa. Alegria é entusiasmo, é motivação, é ânimo. A nossa alegria só é completa, nós só vivemos animados quando nós permanecemos nele. É uma promessa, querido, e ele vai cumprir essa promessa. Amém? É tão triste isso, queridos. Eu estou falando isso, mas me está subindo tanta coisa no meu coração aqui, porque quando nós nos desanimamos, nós nos isolamos das pessoas, nós nos afastamos das pessoas. O desânimo faz com que você fique só. Não caia na armadilha de salvar o que você tente, o que você sente, achando que isso vai lhe fazer melhor. Não caia nessa armadilha, tentando resolver as coisas tudo sozinho ou sozinha. Não é assim que nós conseguimos resolver essa questão. Converse com uma pessoa, aquela pessoa que vai lhe aproximar ainda mais de Jesus. Compartilhe a sua carga, e você vai ver como o fogo vai começar a acender novamente no seu coração. Terceiro e último elemento para manter o fogo aceso é o calor. E esse calor, queridos, é uma motivação sobrenatural, uma motivação especial. Vamos entender isso. Nós falamos do oxigênio, falamos do combustível, e o calor. Esse calor é essa motivação que precisa ir além às vezes. Por exemplo, o que acontece quando o desânimo parece justificado? Já parou para pensar que muitas vezes nós começamos a dar justificativa aos nossos desânimos? Você quer ver um exemplo? Talvez você esteja orando há muito tempo, e quando eu digo há muito tempo, é muito tempo mesmo, pela sua família, pela sua casa, pelas suas finanças, pelo seu profissional, para que algo mude, para que sua situação mude, ou orando por uma pessoa. Talvez você está orando para que aconteça uma mudança na vida de alguém que você ama, ou talvez seja uma mudança que deva acontecer até mesmo em você, e faz tempo que você vem orando por isso, por uma e outra situação, mas com o passar do tempo, você perde ou perdeu a esperança. E aí, pastor? É aí que nós precisamos colocar esse calor
esse terceiro elemento, uma dose especial, uma motivação sobrenatural. E quando eu falo sobrenatural, é porque não é algo que vem de nós, vem de Deus. E eu preciso depender deste calor, desta motivação sobrenatural, queridos, para que o fogo permaneça aceso. Eu não sei você, mas eu era uma pessoa que costumava estar sempre desanimado. Você, pastor? Sim, eu. Sempre. Talvez por um contexto do meu temperamento, talvez pelo contexto da minha formação, talvez por algumas coisas, eu era uma pessoa assim que costumava estar sempre sem entusiasmo, sempre acordando com cara de limão azedo. Só comigo acontecem essas coisas, ainda bem, né? Acontecia. Hoje não é tão fácil assim quanto antes ele me pegar. Estou falando do desânimo, do espírito de Amaleque. Mas a tendência está aí. Em outras palavras, vira e mexe, ele bate as portas. Vira e mexe, ele dá um: oi, estou aqui. E o versículo 13, queridos, do capítulo 2 de Filipenses, foi e ainda é aquele que me manteve, aquele que ainda me mantém de pé nesses momentos em que esse espírito de desânimo vem bater a porta, o qual através desse texto eu aprendi a abanar o fogo e colocar esse calor, que é o terceiro elemento, que é uma motivação que vai além da minha força, é aquela motivação que vai além do que eu posso, é aquela motivação que vai além daquilo que eu podia fazer, que diz assim, eu gostaria de ler esse texto com vocês, um texto que tem sido uma rocha, um baluarte, um sustento, onde todas as vezes, queridos, que o desânimo se apresenta, eu tenho usado ele. Na versão NVI diz o seguinte: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Eu vou ler esse texto novamente, diz assim: pois é Deus quem efetua. Tem algumas versões que diz assim, é Deus quem produz. Olha quem é que produz? Deus. Nós estamos falando de uma motivação que vem dEle, esse calor. Pois é Deus quem produz, quem efetua em vocês tanto o querer de você fazer alguma coisa, quem produz é, quanto o realizar. Em algumas versões diz fazer, tanto o querer quanto o fazer, de acordo com a vontade dEle. Eu acho que já deu para a gente entender tudo, se a gente vai lendo com calma e parando nas vírgulas. Porque, queridos, é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o fazer. É Deus quem realiza em nós tanto o querer quanto o fazer, para que a sua boa vontade seja feita. Para entendermos o calor como motivação sobrenatural, que é esse terceiro elemento, escute aqui, nós vamos então abordar esse texto aqui em duas partes. Diga comigo, querer e fazer. Você que está em casa, diga querer e fazer. Letra A, é Deus quem te dá a motivação. Motivação especial, queridos, motivação sobrenatural, não vem de uma circunstância, vem de Deus. Mas pastor, como que eu recebo essa motivação? Primeiro eu preciso estar no anterior, o combustível tem que estar sendo alimentado. Se o meu relacionamento está assim com Deus,
com certeza a motivação, o calor fará parte desse terceiro elemento, para que a chama do dom que há em você não se apague. Amém, queridos? É muito fácil todos nós sermos otimistas quando os negócios estão indo bem. É fácil a gente estar bem, positivamente bem. Mas eu lhe pergunto aqui, vocês irmãos, prestem atenção. O que é que acontece quando o nosso cônjuge, por exemplo, não quer mudar? Você está orando. Aí, queridos, é o momento em que Deus pode motivá-los a uma maneira sobrenatural, especial, aonde entra o perdão, a motivação de perdoar, e isso automaticamente dá à alma desanimada uma respiração. A pessoa respira novamente, e mesmo que você sente que é impossível de alcançar essa mudança, essa transformação, Deus coloca em você o querer, o calor, a motivação sobrenatural para você continuar vivo, orando, perdoando. Deus vai fazer, Deus vai mudar, no tempo certo as coisas vão acontecer. É isso, queridos, que eu estou falando nesta manhã. E a letra B aqui, a segunda parte desse texto, além de Deus, Ele nos dar a motivação, que é o querer, Ele te dá disciplina, que é o fazer. É Deus que nos dá disciplina. Você vê que a segunda parte do versículo, queridos, Deus lhe dá o que fazer. Ou seja, Ele não te dá apenas a motivação, mas Ele te dá a disciplina para você fazer o que deve fazer. Deus dá a você o poder e o poder de fazê-lo. Deus dá a você a motivação e como fazer isso, através de disciplina. Pense, queridos, num mau hábito, que você sente que não pode vencer. Pense agora num hábito que você não pode vencer. Deus lhe dá o poder para você ser liberto desse hábito. Deus dá poder para você ser liberto deste hábito. Mesmo que você não consiga, vem essa motivação sobrenatural, porque é Ele que efetua em mim o querer e o fazer. A motivação sobrenatural de Deus, que é o terceiro elemento, ajudará você a manter o fogo aceso. Eu gostaria que vocês colocassem de pé neste momento. Voltamos lá atrás no nosso conceito, na nossa analogia inicial. Fé é o quê? É o oxigênio. O combustível é relacionamento com Jesus. E o calor é uma motivação sobrenatural. Você, lembre do que ele disse, você, Timóteo, quero lembrar você reacenderá o fogo dentro de você, e o desânimo não permanecerá em você, no momento em que você exercitar a sua fé, o seu relacionamento pessoal e esta motivação especial, sobrenatural da parte de Deus.
Eu estava lendo semana passada um relato de que na Escócia, muitos anos antes que não houvesse fósforos na Escócia, nem havia fósforo, todos os fogos haviam se apagado numa determinada comunidade, não tinha mais fogo. E o povo ali naquela comunidade saiu à procura de alguém que pudesse ou tivesse fogo, tipo para emprestar, vamos dizer assim. E finalmente, bem no alto assim de uma ladeira, num morro, eles encontraram um casebre bem humilde, bem simples, e ali tinha uma lareira incandescente, vibrante, cheia de fogo, repletas de chama, assim que quem olhava para ela, ela era convidativa assim para estar ali perto. Frio, muito frio. E de repente, naquela comunidade, que eu estava lendo, diz que todo mundo estava ali, de uma hora para outra, carregando as brasas. Então o povo saíam das suas casas, iam lá, pegavam as brasas e saíam correndo assim, com as brasas para levar para suas casas, para através daquelas brasas abanarem, soprarem e acender o fogo em suas casas, para reabastecer as lareiras escurecidas naquela comunidade. E quando eu estava lendo isso, me veio algo que eu gostaria de orar por você nesta manhã. Hoje, talvez aqui, ou talvez você que está nas redes sociais, talvez há tantos corações cansados, almas desfalecidas, pessoas sem esse fogo, essa chama, igrejas necessitadas procurando alguém que tenha fogo. Você sabia que lá no seu trabalho tem alguém que está pedindo pelo amor de Deus, pelo fogo que está em você, para que você pudesse pegar essas brasas que estão acesas dentro de você e acender a lareira do coração dessa pessoa? Pessoas que estão morrendo por causa do frio, não estão tendo mais vida, já não tem mais alegria, não tem mais entusiasmo, estão geladas, estão sem alegria, sem motivação, precisando de um fogo que eu e você temos. E muitas vezes nós estamos aqui preocupados em satisfazer nossas vontades, necessidades, brigando um com o outro, sem necessidade nenhuma, enquanto muita gente está perdendo-se, morrendo neste momento. E alguém, queridos, como eu e você, que precisamos manter essa brasa acesa, a despeito do mundo, a despeito da carne, a despeito da nossa vontade, a despeito do diabo, a despeito de quem for, nós temos essa chama para levar as pessoas. E eu pergunto a vocês que estão aqui, você que está em casa, o que é que vem sufocando a sua chama? O que está sufocando para que o oxigênio pare, a fé não permaneça? O que está sufocando esse dom que Deus te deu? Eu não sei o que é, mas eu quero te dizer algo nesta noite, movido pelo Espírito Santo. Renuncie isso, deixe isso em nome de Jesus. Seja o que for, renove nesta manhã a sua entrega a Deus. Renove, se for necessário aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida outra vez, faça, para que esta chama volte a queimar dentro de você. O que é que está fazendo com que seja abafado? Renuncie isso, deixe isso do lado, renove a sua entrega, reavive o dom que há em você, abane nesta manhã este fogo, esta chama. Você tem um chamado, você foi escolhido por Deus, e se você está me ouvindo nesta manhã, você também foi escolhida por Deus. Jesus, Ele quer acender, ou até mesmo reacender esse fogo no teu coração hoje. Se você está cansado e até mesmo sobrecarregado, desanimado, entregue esse desânimo, essa carga a Ele.
Foi por isso que Ele mesmo, Jesus Cristo, disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. Jesus, Ele disse: se você fizer isso, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Coloque a sua mão direita no seu coração, você que está aqui, você que está em casa, e ore comigo, e diga assim: Senhor Jesus, hoje eu reconheço que sou um pecador, me arrependo de todo o mal que eu fiz, perdoa-me, Senhor. Hoje eu renuncio à minha vida de pecado, hoje eu renuncio todas as minhas maldades, todos os meus vícios, todos os pensamentos maus, todos os meus desejos maus, toda rebeldia, todo ressentimento, toda amargura, toda falta de perdão, toda tristeza, solidão, depressão. Eu renuncio agora mesmo tudo aquilo que está fora de ordem da minha vida. Senhor, eu entrego hoje a minha vida nas tuas mãos. Aceita a minha vida. O Senhor entregou tudo por mim. Tudo o Senhor entregou por mim. Entregou o teu filho por amor. E hoje eu entrego tudo o que sou e vier a ser, tudo o que tenho e vier a ter. Por favor, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida com teu sangue. Transforma-me agora, muda-me agora, faça em mim uma nova criatura. Eu quero nascer de novo. Aceita-me como teu filho e teu servo, em nome de Jesus, amém. Pai querido, que a tua palavra, Senhor, tenha encontrado ouvidos abertos nesta manhã, que o Senhor venha reacender esta chama do dom que há em cada um. E aqueles que fizeram esta oração pela primeira vez, renunciando os seus pecados e entregando as suas vidas a Jesus, declaramos que hoje eles estão em Deus. E esta chama, nesta hora, foi acesa em seus corações, e ela não se apagará. Que eles possam crescer, Senhor, entendendo que a fé, que o relacionamento pessoal com Jesus, e esta motivação, esta dependência de Deus, fará com que esta chama nunca se apague. Em nome de Jesus, amém. Você que está em casa e fez esta oração pela primeira vez, vai estar aparecendo aí o nosso e-mail. Você também encontra os nossos dados aí nas redes sociais. Entre em contato conosco e será um grande prazer poder ajudá-lo nesses primeiros passos da sua vida, crescendo em Cristo. Que Deus abençoe todos vocês que estão aqui no templo nesta manhã, queridos, e que tenhamos uma semana muito especial, muito sobrenatural. Que você saia daqui abanando este fogo, esta chama que Deus já colocou dentro de você.
Não deixe esta chama se apagar por nada. Levante a sua mão direita. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê Shalom. Um beijo no teu coração e nos vemos na próxima semana.